Olá, meu nome é Eliana Gomes, bem-vindo de volta ao canal Levando Luz e Trocando Ideias. Você já se viu em alguma situação que você não sabia o que fazer? No vídeo de hoje eu trago uma mensagem para o seu coração com o tema: onde ir quando não saber o que fazer? Então, quero compartilhar com você uma história do livro 2 Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 6, que vai narrar a história assim. E uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem escravos. E Eliseu disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, ele dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Essa história é muito interessante, é inspiradora, e talvez você também esteja passando por uma situação difícil. Hoje eu quero trazer algumas lições da vida dessa mulher que pode te ajudar a tomar uma decisão em relação à situação que você está vivendo. Então, fica comigo até o final desse vídeo. E então, vamos às lições? Mas antes, eu quero pedir a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like, não esqueça de ativar o sininho das notificações e também não deixe de compartilhar esse vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos às lições. A primeira lição que nós podemos aprender com essa viúva é ir na pessoa certa. Muitas das vezes, diante da aflição, da dificuldade, nós não sabemos a quem recorrer. Mas nós vemos aqui na vida dessa mulher que ela era uma mulher direcionada por Deus. Que mesmo diante da aflição dela ali, diante dos credores batendo a sua porta, da possibilidade dela perder o seu bem mais precioso, que eram os seus filhos, haja vista que ela já tinha perdido o seu esposo, ela soube aonde ir, a quem recorrer. E isso é muito importante na nossa vida, no nosso cotidiano, que muitas das vezes nós enfrentamos situações adversas, momentos difíceis, dificuldades que nos fazem nos sentir aflitos, ansiosos e desesperados. E nesse momento é que está o perigo de você não ter direção de Deus, não saber a quem recorrer e ir em pessoas que podem te direcionar para um caminho da perdição. Essa mulher, ela foi direcionada por Deus a buscar uma pessoa de Deus para orientá-la a que decisão tomar diante daquela situação que ela estava vivendo. E ela foi na pessoa certa, Eliseu, um homem de Deus, um homem instruído por Deus e que poderia direcioná-la a um caminho de bênção. Então, aplique isso na sua vida hoje. Talvez você tenha vivido momentos de dificuldade e aflição, mas não deixe que as aflições te façam agir precipitadamente. Mas aprenda a recorrer à pessoa certa, a pessoa que pode te direcionar para o caminho da bênção. E toda pessoa que é guiada e instruída por um servo de Deus, que ela é instruída por Deus, ela alcança a bênção esperada. A segunda lição que eu posso tirar aqui da vida dessa mulher é a fé. Ela colocou a sua fé em ação.
Porque quando Eliseu diz para ela, declara-me o que tens em casa, eu acredito que diante daquele desespero, daquela aflição que ela estava passando ali, com medo de perder os seus filhos, ela menospreza o que ela tinha, que era uma botija com um pouco de azeite. Quantas das vezes nós também não desesperamos, principalmente no cenário que nós estamos vivendo hoje? Às vezes você ganha um salário mínimo e você, diante de tantas coisas, de tantas contas para pagar, de tanta dívida, você pensa, o que eu vou fazer com esse tão pouco? Mas ela tinha fé que ela poderia granjear aquele pouco que ela tinha. É tanto que Eliseu, ele fala para ela, me declare, e ela declara para ele o que ela tinha em casa. Ele dá uma ordem segundo aquele pouco que ela tinha. E é através da fé que aquele pouco se multiplicou. E talvez tenha acontecido isso nos dias atuais. O cenário brasileiro, o cenário mundial, a gente vê tantos noticiários, né, dizendo sobre a economia, sobre dificuldades de muitos países, de muitas pessoas, né, em diferentes povos, né, em diferentes países, estão vivendo situações de dificuldade financeira. E às vezes a pessoa ganha um salário mínimo e fica desesperado sem saber o que fazer. Mas é um momento também de você pensar, Deus tem abrido essa porta, é com esse pouco que eu estou ganhando, mas é um pouco que tem suprido as minhas necessidades, é um pouco que tem te ajudado a manter a sua casa, o seu lar, a sua família. Então é importante que nós venhamos guardar essa lição, aprender com essa mulher, que era um pouco, mas um pouco que era o que ia fazer a diferença aí na sua vida para solucionar os seus problemas. A terceira lição que nós podemos extrair desse texto, da vida dessa mulher, é a união. Quando o profeta Eliseu ele dá uma ordem para ela, vá aos seus vizinhos, tome vasos emprestados, é de se perceber que aquela mulher tinha uma boa convivência com seus vizinhos. Porque se ela não tivesse, como ela faria para tomar esses vasos emprestados? E o salmista um dia disse, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós precisamos nos esforçar para estar de bem com todos, unidos num só propósito, numa só fé, para que a bênção do Senhor aconteça em nossas vidas. A quarta lição que nós podemos extrair desse texto e aplicar nas nossas vidas é sobre a obediência. A Bíblia nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E nós vemos que a obediência é uma prova de amor. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, quem sabe ali aflito também, com o povo desesperado atrás dele, os inimigos logo atrás do povo de Israel, Moisés diante do mar, Deus pergunta para ele, o que tens em suas mãos, Moisés? E Moisés responde, um cajado, Senhor. E aí o Senhor fala, então toca no mar. E quando ele obedeceu, fez aquilo que o Senhor mandou, o mar se abriu, eles passaram em terra seca e alcançaram a vitória. Abraão também ali no Monte Moriá, Jesus dá uma ordem para que ele sacrifique seu filho. E em momento algum nós vemos relato na Bíblia de que ele questionou a Deus sobre quem seria o cordeiro a ser imolado ali naquele altar. Não, questione e sobe ali com seu filho. E ali no momento, né, de fazer o sacrifício, Deus provê para ele um cordeiro. Então é importantíssimo nós obedecermos a Deus. Às vezes não é fácil obedecer, mas todos aqueles que obedeceram alcançaram vitória. E não foi diferente na vida dessa mulher. Quando Eliseu dá para ela uma ordem de ir aos vizinhos, de tomar vasos emprestados, e aí ele fala, depois que você pegar esses vasos, você entra para sua casa, fecha a porta. E aqui eu quero já finalizar esta mensagem dizendo que muitas das vezes Deus requer de nós essa obediência e que a nossa bênção às vezes não vai ser dividida, mas Deus quer nos abençoar de forma reservada. Deus quer que você entre para o quarto, feche a porta e ali Deus vai fazer um milagre. E quando nós falamos de entrar para o quarto, de fechar a porta, nós falamos de momento de intimidade com Deus. E eu quero finalizar esta mensagem com uma dica para você. Você já ouviu uma frase assim, ó, agradece que cresce?
Pois a dica que eu tenho é: aprenda a valorizar o seu pouco. Ao invés de murmurar, agradeça. Ao invés de reclamar, agradeça. A Bíblia fala assim: em tudo dai graça. Quando a gente agradece, a gente vê as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Aquela mulher, quando Eliseu pergunta para ela: o que tens em tua casa? Ela falou: eu não tenho nada, senão tinha algo. E ela aprendeu a valorizar aquele algo dela, que ela disse: senão uma botija de azeite. De repente era pouco, mas ela valorizava aquele pouco. E foi através do pouco que ela tinha que Deus multiplicou e mudou a história daquela mulher. Ao ponto de, no final da história ali, Eliseu falar com ela: vá, venda, ou seja, negocie o azeite. O azeite naquela época era algo preciosíssimo. Vá, venda, pague as suas dívidas e vivei do resto. Então, que Deus te abençoe, que você saiba valorizar o seu pouco. Não importa o seu pouco. Se você der valor a ele, ele se torna muito. Então, que Deus te abençoe. Se essa mensagem é relevante para você, compartilhe ela, que eu creio que tem pessoas que precisam estar ouvindo mensagens como essa, que inspiram, que incentivam a não desanimar, mesmo olhando no cenário e vendo as impossibilidades. Quando nós temos fé e valorizamos o nosso pouco, ele se torna muito nas mãos do Senhor.